Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Hoje, domingo, dia 6, ou melhor, 6 o quê? Dia 10 de abril de 2022, eu tô no dia 6 ainda, não sei porquê. Mas, olhando para a realidade, lembrando que essa semana nós vivemos uma semana atípica, foi confirmado alguns candidatos à presidência da República, entre eles a dupla Chuchu com pão com mortandela, ou pão com mortandela com coxinha, não é isso? Lula e Alckmin. Mas, tirando isso, também tivemos aí essa semana mais denúncias contra o youtuber ex-policial militar, e agora vereador ainda, do Rio de Janeiro, o senhor Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro me processa por causa disso, que eu estou noticiando. Também tivemos essa semana algumas práticas de vida e algumas análises pessoais, né, que alguns e outros querem fazer do sistema, e você vê claramente a posição e análise de uns e outros quando falam do sistema eleitoral. Ainda foi inaugurada novas urnas eletrônicas, foi divulgada que tem novas urnas eletrônicas. Essa é semana típica. Mas também essa semana nós encerramos a quaresma e iniciamos a partir de hoje, dia 10 de abril de 2022, a Semana Santa. Para alguns, a Semana Santa é a semana para comer canjica, comer frutos do mar, bacalhau, a exemplo do Natal, que o povo quer comer, vamos dizer assim, o peru. Aqui na Semana Santa é o bacalhau que o povo quer comer. Interessante que com o preço que está o bacalhau, com o preço que está o camarão, com o preço que está os frutos do mar, coitado do povo, o povo está lascado. Mas o povo faz questão de na sexta-feira, que é dia de memória, dia de jejum, para quem é católico, não é dia de fazer bacalhauada, não é dia de você fazer uma festança, é o dia de você rezar e você se recolher. E jejum, para quem pode, tem 16 anos, 14 anos, aos 64 anos, é um jejum pleno para você poder celebrar a memória do Senhor Jesus, que foi morto, assassinado, né? E aí você que é a favor da pena de morte, Jesus sofreu a pena de morte. Você que é a favor da tortura, Jesus foi torturado, isso aí, ou seja, porque ele não era como os outros. Isso aí. Então o evangelho de hoje é o evangelho que a gente reza, são dois evangelhos. O primeiro evangelho é o evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 40, deixar bem claro isso, porque tem que ter aqui no espaço. E o segundo evangelho é Lucas, capítulo 22, inteiro, até o versículo 56 do capítulo 23, ou seja, são dois evangelhos lidos hoje. É uma das liturgias da igreja, eu acho que é a única liturgia, desculpa, eu acho aí, que tem dois evangelhos sendo lidos. Um logo no início, antes da bênção dos ramos, e o outro no meio da missa, que é o evangelho da paixão do Senhor. E as outras leituras é Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11, que é aquele texto lindíssimo que Jesus se coloca, né, a situação que ele tinha condição divina, mas não se apegou a ela. E o outro texto é o texto do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4 ao 7, quando fala que o Senhor lhe deu um ouvido de discípulo para que ele possa ouvir. Geralmente a gente sempre quer achar que tem uma... e aí o interessante é que o evangelista traz pra gente esse relato, a gente se prende sempre no Hosana E, no Hosana A, na festa, e esquece de jogar o detalhe posterior. E o texto de Isaías começa sempre assim: o Senhor Deus me deu uma língua adestrada para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. E ele me desperta pela manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Ou seja, você, para dar palavra de carinho, de afeto, você tem que ter discípulo de Jesus. E aí, o interessante é que o profeta Isaías continua: o Senhor abriu-me os ouvidos, não resisti e nem voltei atrás. Jesus, após o seu batismo no deserto, ele traz para nós essa sua realidade. Ou seja, é preciso fazer uma experiência de Deus, é preciso estar de acordo com o projeto de Deus. A gente às vezes entra nessa live aí, nessa questão de querer colocar sempre o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas escolhas, sempre estamos dispostos a agir, né, de forma assim muito, vamos usar o termo que o povo não gosta, leviano. Ou seja, e Jesus, e Paulo fala lá em Filipenses sobre a condição de Jesus. Filipenses é um dos textos, é um hino cristológico, né, 2, 6 ao 11, quando Jesus fala, né, Cristo Jesus tinha a condição divina. Ele não se valeu da sua igualdade com Deus, mas se humilhou
a si próprio assumindo a condição de servo. Às vezes, em nossas igrejas, em nossas comunidades, as pessoas querem invocar. É comum entre alguns líderes falar, não, eu sou persona Christi, quando na verdade temos que ser persona servo. Essa é a verdade. Então, ninguém quer o Cristo servidor. Quer o Cristo dono de gado e gente, quer o Cristo poderoso, o Cristo ressuscitado. E o interessante é que o Salmo é um refrão do Salmo 21, entre aspas, 22, que é a tradução Septuaginta e a tradução, vamos dizer assim, grega, e a tradução judaica, que tem um refrão muito, meu Deus, por que me abandonaste? Que Jesus vai gritar no alto da cruz, no Evangelho de São João. O interessante ainda que nós olhamos para esse Evangelho, Jesus ele faz o caminho até Jerusalém. Hoje, ele chega a Jerusalém. Ele já tinha chegado semana passada, de acordo com o Evangelho, mas hoje vai ser solenizada a sua entrada em Jerusalém. Hoje vamos ter a solenidade perene, forte, dele chegando em Jerusalém e o povo gritando, Hosana, filho de Davi, bendito quem vem em nome do Senhor. E o deserto que ele experimentou, ele experimenta toda a realidade humana, ou seja, a gente tem que estar enraizado na natureza do outro para poder tomar uma posição. Aquilo que a antropologia nos ensina. E quando ele começa a sua viagem para Jerusalém, ele experimenta toda a insegurança dos apóstolos. E ele, quando forma um colégio apostólico, ele não escolheu ninguém com doutorado, com mestrado, com estrela. Ele escolheu as pessoas simples. E ainda hoje, ele continua escolhendo as pessoas simples, na sua plenitude, na sua humanidade, na sua fragilidade. E por amor e no amor, ele também assume as nossas limitações físicas. Por isso você vê aí no Evangelho uma parte que ele dorme, uma parte que ele tem dor, uma parte que ele tem cansado. E diante dos acusadores no templo, do Evangelho de João capítulo 8, após o relato da mulher adúltera, ele, ao tentar ser apedrejado, ele também sentiu medo. Você pensou, vou te dar um tiro, vou te dar uma facada, vou te dar um tapa, vou tacar pedra em você? Você tem que ter medo. Interessante que ele se retira de dentro do templo essa semana, tivemos aí 2 vezes que ele foi ameaçado de apedrejado, semana que passou, e ele como profeta, ele chega à condição desse domingo onde o povo vai aclamar como uma solução para as suas dores, para os seus sofrimentos. Nesse ano de eleição é comum surgir os salvadores da pátria aí, os donos de gado e gente, aqueles e aquelas que acham que vão salvar o povo, dizendo, não, no meu governo vai ser assim, não, no meu projeto político. Ou seja, em tempo de campanha pré-eleitoral, o povo mira no modelo político e cria os modelos ideal para resolver suas crises, suas dores, seus sofrimentos. E esquecem de mirar no modelo do Cristo, que recusa um projeto político de exclusão, um projeto político de interesse. Olhando ainda para o texto de Lucas, Lucas 19, 28 a 40, a gente olha bem claramente a ordem de Jesus, que determina que busquemos um jumentinho para a sua entrada em Jerusalém. O interessante é que a senha para buscar esse jumentinho é o Senhor precisa dele. O Senhor precisa. E esse é algo que nós temos que refletir. Deus quer precisar de nós. Deus conta com nós. Conosco é maravilhoso. Deus conta conosco, que determina que busca o jumentinho na sua entrada e ele deixa bem claro, o Senhor Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada. Olhando bem para essa realidade, onde uns e outros acham que são mais importantes do que o próprio Deus, e nos faz refletir sobre as nossas escolhas. Nós devemos ser como aquele jumentinho que leva o Evangelho, que carregou Jesus, que não teve prepotência, sem estrelismo, sem achar que nós somos melhores do que o outro, porque nós temos uma faculdade, porque temos um conhecimento, porque fizemos aquele curso, porque fomos formados em teologia, porque temos formações acadêmicas XY, doutorado, mestrado, cegário, todos os atos da vida, quando na verdade somos chamados a estar em comunhão com Jesus, levando Jesus na entrada de Jerusalém. E é interessante, a entrada de Jesus em Jerusalém representa o fim dos privilégios de uma elite sacerdotal. Jesus é um rei diferente, é um homem simples, é pacífico, ao contrário dos reis deste mundo. Ele é um homem que não usa o autoritarismo que muitos usam, que fala de suas condições. E aqui temos a frase que conecta o Evangelho de terça-feira passada, quando João 8, 31 ao 42, os religiosos invocaram a condição de filhos de Abraão. Jesus deixa bem claro que nada serve tal filiação. Não adianta ser batizado, ser ordenado, ter graduação, ter elevação, ter título, se nós não vivermos de verdade a vocação profética. E é interessante que a gente tem nesse evangelho, nesse versículo aqui, a resposta de Jesus inspira uma belíssima canção
né, quando eles manda o povo calar a boca, Jesus falou, e se esses calarem, as pedras gritarão. E inspirou a Cecília Vaz Cartilho a canção que nós cantamos nas missas e celebrações, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. O interessante é que esse grito, essa canção, é uma das canções mais completas que celebra o mistério pascal. Nós nos prendemos aos gritos do Hosana Ei. Ah, Hosana Ei, Hosana A. O profeta Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, que veio da Galileia, vem desafiando os senhores, donos de gado e gente, gerando uma atitude de acolhida aos povo pecador, um jeito novo que nós precisamos reaprender como igreja, a viver na sociedade, como irmãos, aquilo que a gente reza no Pai Nosso, Pai Nosso. A sua entrada com simplicidade na cidade de Jerusalém é mais importante na visão nossa do que a sua entrada no templo que nós temos hoje, onde devemos rever o fato de ele entrar no templo e gritando, olha só, presta atenção, nós só gostamos de bater palma, de alegria, do aleluia, da festa forte. O Hosana fazendo a fé um rito externo, né? Quase um teatro. O abraçar a opção do evangelho nos levará à morte de cruz é algo que nós não queremos. Não quero abraçar o evangelho. Esse evangelho aí que fala de cruz, eu não quero. Eu quero o evangelho que fala do bom, do doce, do salgado, da maravilha, da festa, da liturgia teatralizada, da liturgia que faz chorar. Muitos querem Jesus da glória e do conforto, esquecendo todas as chagas que ele passou, toda essa que ele recebeu e que ele viveu por suas escolhas, por causa do amor inclusivo, do amor que não exclui. Caminhar com Jesus envolve abrir mão do poder e fazer do serviço uma vocação que promova a vida plena para todos. Promover a vida plena deveria e é uma ação de verdadeiros pastores, padres, bispos, líderes religiosos e qualquer representante que se diz representar Deus na terra. Isso envolve o rompimento com o modelo de igreja, empresa, que deve gerar lucro financeiro. Esse modelo onde se preocupa se tem que pagar isso, pagar aquilo e criar conforto, gerar conforto, prata, mesa cheia, comidas exóticas, vencer o modelo de uma igreja da exibição dos panos, ou seja, dos ternos bem cortados dos pastores, das capas e outras vestes que custam um preço absurdo, que os líderes religiosos ainda hoje costumam usar. Ser igreja é ser mãe, ela deve agir na promoção da dignidade do ser humano, ou seja, ajudando a vencer os abismos da miséria econômica, do desemprego, do racismo, da violência e em todo sentido. Esse é o projeto do Rei Jesus. Esse é o projeto que deve ser assumido por todos nós. Um projeto que leva aos fatores das dores, que é aquilo que Paulo cita lá em Filipenses 2, 6 ao 11. Se não nos vivermos o projeto de Jesus de forma plena, assumindo a nossa cidadania batismal, certamente na próxima sexta-feira santa estaremos no meio da multidão gritando crucifica-o, crucifica-o. Com a entrada de Jesus na cidade, ele vai ao templo, aonde com um chicote colocou os religiosos, cambistas, interesseiros, capitalistas, ganhadores das desgraças e da miséria humana, e outros que usam até hoje a religião como objeto de poder. Jesus vem denunciar uma religião que gera o ódio, a divisão, o medo. E em termos de estrutura, como nós podemos falar, uma religião que divide o povo, uma religião que causa dor e sofrimento. Uma religião que prega simplesmente que você merece sofrer, porque você merece por causa disso ou por causa daquilo. O interessante é que nós somos chamados a nos colocarmos do lado dos pobres. Mas, infelizmente, muitos daqueles que se dizem representantes de Cristo na terra estão do lado dos poderosos, do lado de quem tem dinheiro, do lado dos poderes públicos, do lado daqueles que podem lhe dar alguma coisa nesta terra. Só que nós sabemos claramente aquilo que eu escrevi essa semana, sabemos claramente que possivelmente são réus no fogo do inferno. O interessante é que denunciar esse tipo de modelo, esse tipo de cristianismo, esse tipo de religião, esse tipo de igreja, esse tipo de projeto que envolve um conformismo com as dores e sofrimentos na vida do povo, uma religião que prega a espiritualidade do cordeiro, como eu disse ontem, em nossa fala, a gente olha claramente as nossas escolhas. E a gente ainda olha, certamente, para os valores ideológicos que alguns pregam, que alguns colocam em nossas comunidades. Os valores ideológicos que nós queremos ressaltar.
Os valores ideológicos, seja da esquerda ou seja da direita, seja de centro. Os valores ideológicos políticos, os valores ideológicos religiosos, os valores ideológicos que uns e outros carregam na sua fé. E aí hoje o Evangelho vai trazer para a gente esses dois evangelhos, tanto o Evangelho que nós lemos no início da celebração, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 40, o Evangelho de Lucas 22, 14, de 14 até o capítulo 23, versículo 56, é o Evangelho que nos leva a entender, de fato, se nós estamos do lado de Jesus só gritando Hosana Aê, sem um envolvimento real com um projeto de salvação, ou nós estamos do lado dos poderosos, que segue a onda da modinha. Toda semana tem um escândalo novo e toda semana gera aí a famosa frase de Dom Pedro Caldadáliga, a comida de mídia. Ou seja, cria-se uma cortina de fumaça e nós nos prendemos a essas cortinas. Lucas hoje nos questiona se nós vamos ficar gritando Hosana Aê ou se nós vamos ser o outro Jesus que questiona o poder instituído. Nós sabemos claramente o papel do templo no tempo de Jesus. Nós sabemos seriamente o papel do templo no contexto histórico em que Jesus vivia. Nós sabemos claramente como que o templo representava a questão da presença, e essa presença, vamos dizer assim, radical de uns e outros, que fazem da religião, do modelo religioso, ainda hoje, uma fonte de renda, e a única fonte de renda, às vezes, por certos lugares. Eu não vou entrar e não vou citar nenhum lugar, nenhum tipo de fala que pode me gerar um processo, mas nós devemos olhar claramente para que tipo de religião nós estamos seguindo. A religião do comércio, do interesse, do poder. E Lucas leva a gente ainda a olhar claramente, tanto lá no Evangelho de Lucas 22, capítulo 22, versículos 14 até o capítulo 23, versículo 6, quando narra a sua paixão, onde ele é preso. Também aqui em Lucas 19, 28 a 40, desse o grande Hosana, nos leva a entender que tipo de evangelho nós estamos seguindo. Se nós somos o evangelho do sentimentalismo, o evangelho do Hosana Aê, Hosana A, ou nós estamos de fato presos, envolvidos, seduzidos, como diz lá o profeta Jeremias, pelo o reino de Deus, ou nós somos apenas seguidores do modismo. O interessante é que o Evangelho apresenta um projeto libertador. Jesus apresenta um projeto de libertação. Libertação da escravidão, seja a escravidão religiosa, seja a escravidão social, seja a escravidão ideológica. O projeto de libertação que nós, às vezes, não queremos. Aquela famosa frase que nós temos lá no Êxodo, é tão bom comer as cebolas do Egito, e nós gostamos de comer as cebolas do Egito. Essa religião preocupada em ter lucro financeiro, onde fala-se que o dinheiro tem que trabalhar por nós, onde fala de dinheiro, de poder, onde se fala de ter que gerar renda, é uma religião que seriamente está ligada a antes da entrada de Jesus ao templo. O interessante, ainda que quando a gente entra nessa entrada de Jerusalém, nesse evangelho, que abre a Semana Santa, ninguém vai lembrar desse evangelho, do outro evangelho, o evangelho de Lucas 22 em diante, até o capítulo 23, versículo 56, ninguém vai lembrar que Cristo morre na cruz. Fica marcado hoje a entrada em Jerusalém, a festa, e hoje nós já celebramos a paixão do Senhor. Este domingo também é chamado Domingo Santo, também chamado Domingo da Paixão, também chamado Domingo das Dores, mas nós fazemos questão de celebrar a sua entrada em Jerusalém. E temos aí, é a única vez que na igreja nós temos o padre, o bispo, o diretor da liturgia, o dirigente, usando duas cores litúrgicas. Ele inicia a missa, a celebração, com a cor branca, que é a festa de entrada, o amarelo, com a entrada em Jerusalém. E no meio da missa, antes de começar a liturgia da missa, ele troca para a cor vermelha, porque nós vamos ler o Evangelho da Paixão. É a única vez na história que nós temos esse tipo de mudança. Interessante, com a entrada dele na cidade, ele faz aquela festa toda. E alguém manda ele calar a multidão. Interessante que depois de entrar na cidade, ele vai até o templo. A exemplo de nós, cidadãos, quando vamos em qualquer lugar do planeta Terra, que somos cristãos, vamos até a igreja para poder contemplar, rezar e meditar. Ele entra no templo e ele entra com um chicote. Ele entra com a mão pesada, ele entra batendo, ele entra colocando os cambistas e outros que estavam usando a religião como poder, usavam a religião
como objeto de poder e denuncia aquela religião que gera o ódio, aquela religião excludente. Interessante que esse modelo de Jesus, esse modelo que ninguém quer seguir, é um modelo que empunhar um chicote contra os líderes religiosos de hoje ainda se faz necessário em alguns casos. Porque nós temos aí, seriamente, uma preocupação em gerar lucro, em ter renda, em ter salário bom, em faz do ministério, faz do poder religioso um poder financeiro. Envolve o capitalismo, envolve o interesse do lucro. Será que Jesus deve voltar e entrar em nossas igrejas, em nossas comunidades, com um chicote em punho, para nos ensinar sobre o verdadeiro evangelho? Será que Jesus tem que voltar e novamente nos chicotear com o chicote dobrado pelas nossas falhas? O relato da entrada de Jesus em Jerusalém é um relato que aparece nos 4 evangelhos. Interessante isso. Ele aparece nos 4 evangelhos. Ele aparece em Mateus 21, versículo 1 ao 16. Aparece em Marcos 11, 1 a 11. Aparece em João. João é um pouco diferente. Ele aparece em João 2, 13 ao 17. E também João 12, 12 ao 17. Porque no evangelho de Mateus, você tem no capítulo 21 a entrada de Jesus em Jerusalém. E tem aí ele quebrando tudo nas bancas. Quebra tudo, Jesus! Lá na banca lá. Também em Marcos 11, 1 a 11. Ele também quebra tudo. Lá em João, é no capítulo 2, versículo 13 ao 17, logo após o primeiro milagre. O templo representa o modelo econômico, esse modelo que nós vivemos hoje, esse modelo econômico excludente. E Jesus não podia se calar, ele não podia ficar à margem. Aquilo que Paulo fala, que ele assumiu a condição divina, ele tinha a condição divina, mas assumiu a condição humana, ele também era vítima do sistema excludente, porque ele abraçou a prostituta, ele abraçou o leproso, ele curou no dia de sábado. Resumindo, Jesus ainda hoje, talvez, a gente vai celebrar muito a essa entrada dele em Jerusalém, essa sua entrada forte, bonita, mas esquecemos que se faz necessário ainda hoje quebrar as bancas que muitos colocam em nossas igrejas. Daqueles que lucram com a fé, daqueles que lucram com o comércio, nessa teologia da prosperidade, aqueles que acham que o evangelho só serve para que eles possam lucrar e ter bons confortos, comidas exóticas, pratos diferentes, e resumindo a história, que fazem do evangelho tudo menos o projeto de libertação e de comunhão com o sofrimento e a dor do povo. E aqui ficamos com a frase do Salmo de hoje, Salmo 21, entre aspas, 22, meu Deus, por que me abandonaste? Que parece que nós fomos abandonados à mercê do sistema humano, corrupto e canalha que está aí por aí. Bom, eu paro por aqui, obrigado a você que me ouviu até aqui. Hoje domingo, lembrando que a Semana Santa temos uma semana de jejum. Hoje também temos a coleta da campanha da fraternidade, sejamos fiéis. O tema da campanha da fraternidade é sobre educação. Educação não é só do pai e da mãe, não é só da escola, é todo um projeto social. Vamos ser fiéis em nossas doações, que a missão é essa, nos cuidarmos uns dos outros. Lembrando que estamos na pandemia ainda, por favor, se cuide, Vivamos certamente nesse tempo de pandemia com a certeza, ela ainda está matando. Ah, mas está matando menos, mas está matando. Vamos nos cuidar, vamos valorizar quem nós amamos, usando a máscara, tomando a 4ª dose se for preciso, e sempre sabendo que é preciso se prevenir, é preciso se cuidar. Lembrando a todos e a todas que ainda estamos vivendo o desemprego, então eu peço aqui na rede social, você que pode fazer um pix, denonato1@gmail, estou aceitando doação, não vou negar nunca isso, se eu preciso eu peço, e peço a cada um e a cada uma também que dê um like, um dislike, comente, deixe o seu comentário. Se concorda comigo, beleza, se não concorda, beleza também. Se quiser também me bloquear, beleza também. Mas, por favor, se inscreva no nosso canal, valorize o nosso trabalho. A gente começa a preparar a pregação na sexta-feira. E domingo agora, às 6h40, 6h45, estamos aqui nesse horário. Estamos terminando a pregação. Para vocês aí que estão conosco nessa caminhada rumo ao projeto de salvação. E aquilo que me perguntaram, você é candidato? Sou candidato, sim. Candidato como você, como todo cidadão. Sou candidato à salvação, sou candidato a eleger, se Deus quiser, um outro presidente no dia 2 de outubro. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.